Shalom Adonai Lerotonir, né? Paz do Senhor a todos do Face. Aqui é o pastor Eduardo Munhoz. Mais uma vez, através da rede social, trazer um pequeno estudo para você. Nós somos do grupo GA de Vida Nova, grupo de estudo da Assembleia de Deus Vida Nova, né? O endereço está aqui embaixo, ó, Rua Serra Dourada, 768, ali no bairro Periúlo. Todas as sexta-feiras, das 20 às 22 horas. Você não pode perder o grande estudo. Nós estamos aprendendo sobre escatologia e hoje vamos dar uma pincelada, né, o que acontece quando o crente, né, o não crente vem a fechar os olhos para a eternidade, para onde ele vai, será que tem um paraíso ou não, né, para onde vai. E também vamos estar falando sobre o tribunal de Cristo, né, louvado seja o nome do Senhor. Tema muito polêmico, irmãos, tema polêmico, a gente tem tido polêmica em relação ao arrebatamento, em relação ao tribunal de Cristo. Mas vamos lá, antes de iniciar, eu quero mandar um grande abraço, né, para o meu amigo Josimar, professor de Kung Fu lá de Curitiba, a Roseli também, Deus abençoe, também ao Marcelo, a Diana lá de Tuporanga, né, a irmã Edith também de Tuporanga, a Dalva tem um restaurante lá maravilhoso, ali o Sabor do Paraná, ali em Tuporanga, em Santa Catarina. Você que é de Tuporanga, não perca, né? Não perca de comer a comidinha, ó, excelente. Eu mesmo já estive lá provando, comida deliciosa da Dalva, lá, querida Dalva, e do Eduardo lá. Deus abençoe a vida de vocês, né? Também quero agradecer ao Instituto Gamaliel de Teologia, que tem compartilhado os nossos vídeos e tem passado para todos aqueles que querem aprender a palavra de Deus, né? Também o pastor Antônio lá do Ceará também tem compartilhado os nossos vídeos. Deus abençoe. Também a Nice e a Sueli lá de São José do Rio Preto. Deus abençoe a vida de vocês e a todos que têm nos assistido. Amém? Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Nosso estudo, né, como eu já mostrei o livro, é Escatologia, um livro muito bom, um livro abençoado, onde nós estamos falando, né, falamos do arrebatamento na aula passada. Tremendo, você que não perdeu, assiste os vídeos anteriores, arrebatamento da igreja, né? Tá, mas o que vai acontecer quando as pessoas forem arrebatadas? Nós vamos falar, pastor, o que acontece quando as pessoas morrem? Nós estamos vivendo um dilema, meus irmãos, que esse dilema tem mexido com a mente de muitos cristãos que até um tempo atrás pregavam sobre o arrebatamento e hoje mudaram de ideia, né? Hoje eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Claro que eles estão entrando em controvérsias, né? Estão dando ouvido a comichões e a versículos isolados, né? Perigoso, muito perigoso isso daí, né? Isso daí aconteceu na igreja de Colossos, na igreja de Coríntios, por isso que Paulo fala muito com eles, porque eram muito gregos, né? E os gregos são muito de filosofia, muito cheio de coisa, né? E hoje, infelizmente, tem fermentado os crentes dos nossos dias, do nosso século também. Então vamos falar tratados sobre a ressurreição, né? O que é esse tratados sobre a ressurreição? Existem 3 tipos de ressurreição, mas como assim, pastor? 3 tipos de ressurreição? Sim, há 3 tipos de ressurreição. Nós temos a ressurreição nacional, espiritual e a física. Esses 3 tipos de ressurreição. Qual é a ressurreição nacional? A ressurreição nacional é a que fala da nação de Israel, né? A gente pegar os profetas no Tanakh, no Velho Testamento ou Antigo Testamento, a maioria deles profetizaram em relação à vinda do Senhor, né? A vinda do Messias, sobre o governo milenar, que Jesus governaria no milênio. Então a maioria das profecias foram voltadas para o povo judeu. A gente vê Daniel quando está com dúvidas, eu já falei nos vídeos anteriores, com dúvida em relação à profecia de Jeremias, e ele quer entender. E Daniel, ele não estava preocupado com os gentios, Daniel estava preocupado com o povo judeu, Isaías também, Zacarias, todos eles também. Se a gente pegar Ezequiel, é o chave Ezequiel, capítulo 37, vai falar do Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos está falando dessa ressurreição nacional, ou seja, o povo de Israel, ou a nação de Israel, ela tem sido dispersa desde o ano 70. Desde o ano 70, quando um general Tito botou fogo em Jerusalém e acabou deixando eles dispersos, eles ficaram dispersos.
e viveram em diásporas muitos anos, essas diásporas na Espanha, na Alemanha, diásporas na Itália, e ficaram todo esse tempo dispersos. E no ano de 1948 se cumpre então a profecia do profeta Ezequiel, do capítulo 37, do Vale dos Ossos Secos, de uma ressurreição. Israel estava como os vales dos ossos secos, né? Todo mundo achava que estava acabado, mas ele ressuscitou em 1948, também cumprindo a profecia de Oséias, Rocheá, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Amém, irmãos? Então aí é a nacional. Aí vem a espiritual, ressurreição espiritual. Nós pegamos como exemplo Nicodemos. Quando ele vai ter um encontro com Jesus, Jesus fala que aquele que não nascer de novo, né, não pode entrar no reino do céu. Então ele não entendeu o que Jesus estava dizendo aquilo ali. Jesus estava querendo dizer que o nascimento seria através do batismo nas águas, que vem simbologicamente simbolizar uma sepultura, ou seja, nós sepultamos o nosso velho eu, né? Então quando nós ressurgimos das águas, nós ressuscitamos com Cristo, ou seja, agora Cristo habita em nós. Então eu vivo uma novidade de vida. Tudo aquilo que eu fazia no passado eu não vou fazer. Então se eu falava palavrão, hoje eu não vou falar mais, senão eu estou ressuscitando o velho homem, né? Então tudo que eu fazia de errado hoje eu não vou fazer, porque hoje eu sou uma nova criatura através do batismo, né? Então isso é uma ressurreição espiritual, né? A pessoa muda. Deus fala que tudo aquilo que nós fizemos no passado, quando nós nos batizamos nas águas, é jogado no mar do esquecimento. E vem a ressurreição física. A ressurreição física já é para a vida eterna, né? Quando nós fechamos os nossos olhos para a eternidade, aí tem o paraíso ou o Sheol, né? Muito falado, conhecido como inferno ou Hades, caminhos tortuosos para o inferno. Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam entendendo. Irmãos, eu vou ler para vocês porque assim, o que está acontecendo hoje, como eu falei no início, está tendo muita controvérsia em relação à palavra do Senhor, e as pessoas estão falando que não existe paraíso, não existe inferno, que a pessoa ela morre, ela dorme como um sono e fica aguardando o arrebatamento da igreja, e o que morre sem Cristo fica aguardando o juízo final. Tremenda bagunça. Eu falei no vídeo anterior, né? Então no vídeo anterior eu citei bastante versículos para vocês. Então vamos lá, vamos provar que existe um paraíso, que existe um lugar fora aqui da terra, que as pessoas quando partem com Cristo vai para lá. Mateus capítulo 17, versículo 1 a seguir diz assim: 6 dias depois, Yeshua tomou Kefa, Jacó e a seu irmão Yoxanã, ou seja, Pedro, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Enquanto olhavam ele, começou a mudar de forma. Sua face brilhava como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então eles olharam e viram Moshe, Eliahu, Moisés e Elias, conversando com ele. Kefa disse a Yeshua: é bom estarmos aqui, Senhor. Se quiser, armarei 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Moshe e a outra para Eliahu. Amém? Só aqui, depois vocês podem continuar lendo aí em casa a palavra do Senhor. Então aqui a gente vê que Jesus ele vai para o monte com seus discípulos, mas em particular ele separa 3, ele pega Pedro, Tiago e João, e ele sobe um lugar à parte, um lugar mais alto. Naquele momento, Pedro, né, que quer fazer, ele olha para Jesus e vê o corpo de Jesus sendo transformado, né? Ele viu as suas vestes brancas e o seu rosto brilhava como o sol. Interessante que lá em Apocalipse capítulo 19, 11 a seguir, você vai ver João, mesmo João que subiu aqui no monte, lá na frente, ele relata a mesma coisa que ele viu Jesus. Então ele fala que Jesus viria, né, com o corpo glorificado buscar salvar o povo de Israel que estava o anticristo oprimindo, né, que será depois no final da grande tribulação. E ele começa a narrar que ele viu o cabelo do Senhor branco como a lã, branco como a neve, falou que seus olhos eram como chama de fogo, falou que as suas vestes eram compridas aqui até os pés e passava, né, um cinturão de ouro no seu peito. Falou que a sua voz era a voz de muitas águas,
Falou também que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Falou também que na sua mão, na destra e direita, havia 7 estrelas, as 7 igrejas. Também disse que os seus pés são como latão reluzente, como se tivesse tirado da fornalha. Aí ele finaliza assim: e olhei para a sua face, e brilhava como o sol ao meio-dia, e caía aos seus pés como morto. Muitos pregadores pregam de forma errada, chega a ser irônico, né? Porque eles assistem pregações aí de internet e acabam caindo no erro, né? Porque João, ele não olhou para os pés de Jesus e caiu como morto. Porque, os pés de Jesus é santidade, ele olhou para os pés de Jesus. Não, a Bíblia diz que ele olhou para o rosto de Jesus e o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. Quando ele olhou, ele caiu aos seus pés como morto. Aí nós vemos também Apocalipse, o mesmo livro. João também falando, Apocalipse capítulo 1, também versículo 12 a seguir, ele também vai dizer e vai descrever o Senhor, né? E virei para ver que me chamava, e havia 7 castiçais, no meio de 7 castiçais de ouro havia um semelhante ao Filho do Homem. Aí ele começa a falar, seus olhos também eram como chama de fogo, ele fala que as suas vestes eram brancas como a lã, como a neve salpicada de sangue, ele fala que a sua boca também saía uma aguda espada, e ele começa a narrar, e ele fala também que o rosto de Jesus brilhava como o sol ao meio-dia. Então aqui, João, Pedro e Tiago, eles olharam para Jesus com o corpo glorificado. Como nós sabemos que ninguém vê Jesus com o corpo glorificado e fica vivo, né? A gente vê Paulo que ficou cego, né? Ele ficou cego, depois teve que alguém lá orar por ele. Ele viu Jesus com o corpo glorificado, ficou cego, né? Aqui Pedro, Tiago e João, para mim, eles caíram como mortos, ou seja, eles foram arrebatados para o paraíso. Por quê? Porque se você vê Jesus citando uma parábola, o que eu acho interessante, que Jesus ele faz parábola. Existe parábola, existe metáforas e simbologia, né? Metáforas, comparações, simbologia, a gente vê falar, por exemplo, no Velho Testamento, Satanás é como serpente. No Brit Hadashah, Satanás é um dragão. Não que ele virou como mágica de uma serpente, ele se transformou num dragão furioso. Não, isso aí é uma simbologia, né? Isso aí foi dado como simbologia, utilizado ali. E a parábola, Jesus usa o real para o surreal, né? O natural para o sobrenatural. Então ele pega aquilo que ele está vendo e traz para o mundo espiritual, para que a pessoa entenda o que é o reino do céu. Lucas capítulo 16 e o versículo 19, ele vai contar a parábola, comparação, a parábola do rico e Lázaro. Aqui ele fala que o rico foi para o Sheol, que é o inferno, e Lázaro foi para o seio de Abraão, que os judeus chamavam de seio de Abraão, lugar de descanso, paraíso. Então, o seio de Abraão e o Sheol. E ali naquele diálogo entre eles, o rico, ele diz que ele vê Lázaro no seio de Abraão, ele pede para que Lázaro molhasse a ponta dos dedos com água na sua língua, porque ele estava no tormento das chamas naquele lugar. E ali uma voz disse que não é permitido daqueles que estão no paraíso, no seio de Abraão, ir para o Sheol, e que eles estão no Sheol e para o paraíso, né? Então ele pede para que avisasse os seus 5 irmãos, ele pudesse lá avisar, para que os seus 5 irmãos não caíssem naquele lugar de tormento. Então Jesus falou que não era permitido quem está, ou seja, no paraíso ou no Sheol, vir para a terra se comunicar com os vivos. Não tem comunicação, né? Isso é proibido. Palavra, Bíblia. Então não tem como aquele acontecimento ser no monte. Por quê? Porque naquele momento que eles viram Jesus com o corpo glorificado, Pedro viu, Tiago e João, né? Eles viram Moisés e Elias. Se eles viram Moisés e Elias e não tem como quem está lá vir para cá, então provavelmente eles foram arrebatados até o paraíso e lá eles viram então Moisés e Elias que vieram ao encontro do Senhor. E Pedro viu que aquele lugar era diferente, ele viu que o lugar era bom. Como ele viu que o lugar era bom, que o paraíso é bom, ele falou para o Senhor quer que nós construímos 3 barracas? Nós construímos para o Senhor, uma para Moisés e para Elias, ou seja, eles não queriam sair de lá. Então, existe sim um lugar diferenciado que é chamado de paraíso. Você pega também o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 12,
Versículo 2 a seguir, ele fala dele mesmo, só que ele fala de um jeito humilde. Ele fala assim, ó, conheci um homem, não sei se pelo corpo ou fora do corpo, que foi arrebatado até o terceiro céu, ou paraíso. Eu expliquei já nos vídeos anteriores sobre a Santa Ceia, que lá ele aprendeu com Jesus. Então, existe sim paraíso, existe um lugar que é preparado para descanso com aqueles que partem com o Senhor, né? Como também existe o Sheol, que é um lugar de tormento para aqueles que aguardam o juízo final, né? Então existe sim, as pessoas falam que não, mas existe sim. Então essa é alguma dessas provas, porque nós estamos vivendo, né, os inscritos de Yochanan e Shaul, João e Paulo, né, que já é a última hora, né? Nós estamos na última hora. Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta à igreja de Tessalonicenses, no 4, nós cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, porventura, ele não trará os que morreram com ele? Porque nós que estivermos vivos não precederemos os que já dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, né? Aí eu falei que Jesus, ele também usa, aqui como Paulo também, a simbologia a simbologia não, a parábola das 10 virgens, ou seja, o casamento judaico. Expliquei no vídeo anterior. Você quer saber sobre o casamento judaico da antigamente? Assiste o vídeo anterior, aí você vai entender em relação ao arrebatamento. Amém, irmãos? Agora o destino do salvo e dos ímpios. Daniel, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, né? Daniel, capítulo 12 e o versículo 2. Bom, irmãos, aqui no livro, eles colocaram, se fosse eu colocaria no final, quando eu vou falar do juízo final. Mas tudo bem, aqui está falando do Gember Rinom. O que é Gember Rinom, né? É o Vale de Rinom. Esse Vale de Rinom se encontra Jesus usando mais uma vez uma parábola, uma comparação. Olha que interessante. O Vale de Rinom, ou Gember Rinom, é interessante porque antigamente foi lá que eles fizeram a estátua de Moloque. A estátua de Moloque era o deus das moscas, né? Então eles faziam sacrifícios humanos para aquela estátua. Eles pegavam crianças recém-nascidas e mulheres virgens, né? E sacrificavam para Moloque. Então eram sacrifícios humanos. Então naquele lugar, naquele vale, além do sacrifício, então eles pegavam o corpo das pessoas, ficavam amontoado, mais os animais que morriam, colocavam tudo num lugar só, num monte só, né? E também o lixo da cidade, colocavam ali, queimavam. Então o fogo queimava. Então, como havia corpos ali, tanto de animais como de pessoas, então tinha um estado de putrificação. Com o estado de putrificação, então gerava muitos vermes. Então eles queimavam tudo aquilo, mas os vermes não morriam. Aí Jesus usa como parábola. Lembra que eu falei que tudo Jesus faz como comparação. Marcos 9, 42 a seguir, você vai ver Jesus fazendo uma comparação interessante, que ele fala assim, ó, se o teu olho pecar, arranca o teu olho, que é melhor entrar no reino do céu sem o olho do que entrar com os dois no Gehinnom. Lá vai falar Gehinnom. Se sua mão pecar, corte a sua mão. Melhor entrar sem uma mão do que com as duas ser lançado no Gehinnom. Se seu pé pecar, corte o seu pé. Melhor entrar coxo do que ir com os dois pés para o Gehinnom. É claro, você não vai cortar a mão, você não vai tirar o olho. Quando fala é desviar o olhar, por exemplo, o homem, vamos pegar o homem, né? Passou uma mulher bonita, você não vai ficar medindo ela, você olha para o outro lado. Porque se você olhar, você vai pensar, se você pensar, você vai desejar, desejou, pecou. Você não vai pegar aquilo que não é teu. Ah, tá ali, ninguém viu, eu vou pegar. Mas não é teu, se você pegar, então você pecou, então você sai fora. Se você não aguenta ver aquilo, você sai, arranca sua mão dali, né? Sai dali. Então é isso que Jesus está falando, né? Então aí ele fala do Gehinnom e ele diz no final que é o fogo que nunca apaga e o verme que não morre.
Por quê? Porque ali em Israel existia 12 portas. E uma dessas portas era conhecida como Porta do Montouro, ou Porta do Lixo. Essa Porta do Montouro, ela dava de frente com o Vale de Gehinom. Então, as pessoas, os moradores da cidade de Israel, saíam por aquela porta que dava de frente do Vale de Gehinom e jogavam os seus lixos e queimavam, e tinha muitos vermes. E então Jesus fez uma comparação do Sheol com o Vale de Gehinom, o fogo que nunca apaga e os vermes que não morrem, dizendo que a pessoa iria para aquele lado, né, para aquele lugar. Hoje existe esse Gehinom, não é mais queimado nada, né? Hoje lá é um parque turístico. As pessoas que vão lá, muitas delas testemunham que quando chega no Vale de Gehinom, naquele parque, né, turístico, parece que dá aquela sensação ruim, né, naquele lugar, né? Por causa do que houve no passado, né? Então Jesus faz uma comparação, dizendo que o Sheol é a mesma coisa, o fogo que nunca apaga e o verme que não morre, né? Então ele fez essa comparação ali tremenda. Amém, irmãos? Agora vamos para o tribunal de Cristo. Fomos arrebatados. Nós vamos para um lugar, depois de ser arrebatado, que nós não sabemos onde é esse lugar, não é os céus, né? O paraíso, a pessoa saiu do paraíso e foi para os seus corpos, que eles foram ressuscitados primeiro. Lembra que eu falei? Nós que estivermos vivos iremos ao encontro do Senhor. O nosso corpo vai ser transformado, como Paulo fala na sua carta aos Filipenses, transformado como o mesmo corpo do Senhor ou o dos anjos. Nós vamos para um lugar, neste lugar nós passaremos para um julgamento, né? Então nós vamos passar por um julgamento. Interessante que quando Paulo também escreve a sua segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele também fala. Ele fala que todos devemos passar ante o tribunal de Cristo, para que as nossas obras venham a ser julgadas, seja ela boa ou má. Mas aí, peraí, como que a gente vai? Se o tribunal de Cristo é somente para os salvos, só para quem foi arrebatado, como que está dizendo aqui que obra má vai chegar lá? Vou explicar para você. Você vai ver. Então, Paulo aqui está falando do tribunal, né? Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Quando ele escreve também a sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 8, ele também fala: um plantou e o outro regou, mas todos receberão seu galardão segundo o seu trabalho. Ó, Paulo falando, fazendo uma comparação também, fazendo uma parábola de um trabalho normal, de um dia de trabalho normal, para recebimento de um galardão, trazendo para o espiritual, né? Primeira carta, igreja de Coríntios, capítulo 3 e 8. Também ele escreve uma carta a Colossenses, capítulo 3, o versículo 20, 23 e 24. Tudo o que fazeis, fazeis de coração, como a Deus, não aos homens, porque o Senhor nos dará o seu galardão. Ó, aqui ele falando de galardão de novo. Apocalipse 22, versículo 12, diz assim: eis que venho sem demora, Jesus falando, e o meu galardão eu trago comigo para dar a todos segundo as suas obras. Está falando de obras, trabalho, e está falando de galardão. Então tá, nós temos então um tribunal e nós temos um prêmio. Se tem um tribunal, tem um prêmio e galardão, tem que ter um juiz para julgar. Quem é esse juiz que vai julgar neste tribunal? É claro, a gente vê o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, que ele diz assim: porque o Pai deu todo o poder ao Filho para julgar todas as coisas. Então o Senhor será o justo juiz no tribunal. Por isso que fala tribunal de Cristo, ele vai ser o justo juiz, né? Tanto é que o próprio apóstolo Paulo também escreve a sua segunda carta a Timóteo, né, fortalecendo Timóteo no Evangelho, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: olha, a minha coroa, a coroa da justiça, já está guardada, né? A coroa da justiça já está guardada. A dele, está falando a dele. Porque o justo juiz a me deu. Mas ele não dará somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8.
Louvado é o nome do Senhor, né? Então a gente vai ver assim, com precisão, que vai ser esse julgamento, né? Precisão maravilhosa. Com essa precisão, ele vai fazer esse julgamento utilizando como simbologia 6 tipos de materiais. Esses 6 tipos de materiais vai simbolizar o ouro, a prata, pedras preciosas, a madeira, o feno e a palha. Então todos nós que fomos arrebatados vamos estar diante do tribunal e a nossa obra que nós fizemos com o nosso corpo aqui na terra vai ser provado pelo fogo, né? Vai ser provada pelo fogo. E ali vai ver como vai estar a nossa obra, se é de ouro, se é de prata, se é de pedra preciosa, madeira, feno e palha. Primeira obra que fala é o ouro. O ouro simboliza a natureza divina de Deus, né? A divindade de Deus simboliza. Então, tudo que nós fazemos para a glória de Deus simboliza a obra de ouro. Tudo que eu faço, o que eu prego, tudo que ensino, a glória de Deus, não para todos mim, não, para a glória de Deus, tem que ser tudo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz, o Senhor falando assim, comprai de mim o ouro provado pelo fogo, para que tenha riquezas, né? Então aqui fala do ouro que vem do próprio Senhor Jesus. Também a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz assim, quer comer, quer bebais, tudo o que fazeis, fazeis para a glória de Deus. Obra de ouro, tudo exclusivo para o nome do Senhor, né? Sem esperando uma recompensa, né? Eu fiz, eu tenho que receber uma recompensa, alguém tem que me aplaudir, alguém tem que falar que eu preguei bonito, alguém tem que agradecer. Não. Se você fez e ninguém te agradeceu, mas você fez para a glória de Deus. Amém? Segunda é a prata. A prata, no Tanakh, simboliza o resgate de um escravo. No livro de Vaikra, Levítico 15, 25, fala que o preço do resgate de um escravo era pago por pratas, né? No Brit Hadashah, na Nova Aliança, então fala da redenção, né? A prata também é redenção, né? Você vê a primeira epístola de Pedro 1,19, fala que fomos resgatados pelo sangue de Jesus, né? Então, Jesus nos resgatou. Tanto é que Judas Iscariote vendeu Jesus, o nosso mestre, por 30 moedas de prata. Mas, pastor, o que simboliza prata como obra na minha vida? Prata simboliza Cristo. Tudo o que eu fazer, eu tenho que fazer em nome de Cristo. Se eu vou curar um enfermo, eu curo o enfermo. Está curado em nome de Jesus. Se eu for abençoar alguém, fala, eu abençoo em nome de Jesus. Tudo tem que ser feito para a glória de Jesus, em nome de Cristo. Não no meu e não no seu. Em nome de Cristo. Isso é a obra de prata, o preço da redenção. O ouro é passado pelo fogo? Mas ele se desmancha? Não. O ouro, quando passa, o ourive pega e passa o ouro no fogo, é para tirar as impurezas. Mas o ouro não se desmancha, ele permanece ouro. Ele derrete, mas permanece ouro. É passado pelo fogo para ser purificado o ouro, né? A prata é a mesma coisa, é um material que é passado pelo fogo para ser purificado, tirar as impurezas dela. Mas ela não se perde, ela não se desmancha. Há pedras preciosas. O que é pedras preciosas? Pedras preciosas, eu já expliquei para vocês no vídeo anterior sobre o noivo que envia o melhor amigo, e o melhor amigo envia pedras preciosas para a noiva, para adornar a noiva. O amigo do noivo é o Espírito Santo. Então, as pedras preciosas simbolizam o Espírito Santo, né? Tudo que eu faço também, eu dou graça e peço orientação ao Espírito Santo. Para me ler a palavra, que o Espírito Santo me dê entendimento, para mim ir mais profundo na leitura da palavra.
né? Tudo que eu vou fazer na obra, eu peço auxílio e ajuda do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não consigo fazer nada. Depois eu vou citar um exemplo. Então, pedra preciosa é o Espírito Santo de Deus. Amém? Aí vem a madeira. A madeira, ela simboliza a natureza humana. Eu vou fazer uma montagem para vocês, desde a madeira, a prata, o ouro e a pedra preciosa, para você entender. Interessante que no passado, tudo era voltado para Jesus, né? Deus queria se relacionar com o homem. Então Deus fala com Moisés e fala, eu quero me relacionar com o homem, quero estar no meio de vocês aí. Então Moisés fala, então eu vou fazer um templo, vou fazer uma casa muito bonita. Deus fala, não, vocês habitam onde? Nós habitamos em Chanuk, Chanuk é tenda. Então Deus fala, então faz um Chanuk para mim. Só que o meu Chanuk, a minha tenda vai ser um pouco diferente. Eu quero a cortina, aí falou os animais de texugo, que tinha que ser tingido, e assim por diante, falou as cores. Não podia ser qualquer cor as cortinas. Primeiro, a cortina tinha a cor azul, que simboliza o céu e o mar, mesma cor da bandeira de Israel. Tinha a cor branca, simboliza a santidade de Deus, né? A sua santidade. Por isso que a bandeira de Israel é azul e branco, simbolizando o céu, o mar e a santidade de Deus. Tinha a cor púrpura. A cor púrpura simboliza a cor de rei. Os reis usavam púrpura, né? Na sua coroa, em volta da coroa, né? Em volta do ouro. As suas capas eram de púrpura. Por isso que quando Jesus foi crucificado e antes dele entrar na cruz, os soldados colocaram uma coroa de espinhos, eles colocaram uma capa púrpura, porque era de rei, simbolizando Cristo. E também a cor carmesim. A cor carmesim simbolizava o sangue de Cristo que seria derramado na cruz do Calvário anos depois, né? Aí vem a arca, o Raoni Habrit. O Raoni Habrit era feito de madeira, madeira de acácia, uma madeira nobre, não era qualquer madeira, tinha que ser madeira de acácia, uma madeira nobre. Por quê? Porque se a natureza humana, nós, homem, né, a humanidade, ela foi criada à imagem de Deus. Nós somos a coroa da criação de Deus. Tudo Deus fez perfeito, mas a humanidade é a sua coroa. Então é uma madeira, por mais que uma madeira nobre, mas ela não deixa de ser madeira, ela não deixa de ser frágil. Se ela passar pelo fogo, ela vai ser queimada, ela vai virar pó, vai virar nada. Então a humanidade é assim, ela é madeira, madeira nobre por Deus. Jesus foi 100% homem. Só que o Raoni Habrit, a Arca da Aliança, por mais que era madeira de acácia, mas ela era revestida de ouro. Por que revestida de ouro? Revestida da divindade de Deus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Nós temos as falhas e a fraqueza humana, mas nós somos revestidos pela misericórdia de Deus em nossa vida. Então, o ouro, a prata, também tinha os utensílios de prata, que simbolizavam a redenção lá dentro do Chanuk, dentro do templo. Tinha o bronze é julgamento, não entra aqui, mas a prata. As pedras preciosas. No passado, os sumos sacerdotes usavam pedras preciosas, que eram as 12 pedras, que ficavam no peitoral, simbolizando as 12 tribos de Israel. O Espírito Santo no meio das 12 tribos. Amém? Então ele fez uma comparação, trazendo para cá que tudo voltava ali para Jesus. Então a madeira simboliza então a humanidade, né? A natureza humana. Aí o que vem de obra de madeira? Ela vai se queimar. A obra de madeira é tudo aquilo que a gente fazemos pelo nosso eu. Eu prego, eu faço, eu consigo, eu ensino, eu posso, tudo é eu. Vocês já viram muitas pessoas que é assim, né? Tudo é eu. Sempre de bagagem cheia, né? Sempre ele que faz, tudo ele faz acontece. Eu vejo pessoas palestrando, pessoas ensinando, eles falam assim, você tem que ser assim. Eu fui assim e eu sou assim. Madeira, material frágil, né? Então, pessoas que fazem por ela mesma. Quer ver? Vamos pegar o exemplo Sansão. Sansão, quando ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele fazia coisa que o homem não fazia. Ele fazia o sobrenatural. Tanto é que ele arrancou os portões da cidade dos filisteus, que pesava 1 tonelada, levou nas costas, subiu no monte e jogou do monte para baixo. Uma porta de 1 tonelada.
Com uma queixada de jumento, ele matou 1000 soldados filisteus. Então, quando ele tinha o Espírito Santo, ele fazia coisa que nenhum homem fazia. Mas quando o Espírito Santo se retirou dele, ele se tornou frágil. Ele virou ninguém. Ele começou a fazer aquilo que todo homem faz. E como ele fazia aquilo que todo homem faz, foi aonde ele foi preso, virou chacota e virou piada. Quando ele foi levado no templo, que ali no templo de Dagon, que é onde eles estavam usando o Sansão como chacota, ele pediu a ajuda do Espírito Santo. Aí é diferente. Aí ele fez coisa que nenhum homem fazia. Que ele quebrou as colunas e o templo caiu e ele matou mais filisteu morto do que em vida, né? E a gente vê também em Atos 19. Atos 19, se você for olhar lá, aqueles homens que foram expulsar os endemoniados, falaram, eu te expulso, eu te excomungo em nome do Cristo que Paulo prega. O demônio falou, bom, Cristo conheço, Paulo também, mas tu, quem és? E ali levou um couro muito grande, né? Levou um couro grande, ficou nu e passou vergonha. Por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo deles mesmos, né? Então são obras feitas do homem mesmo, de si mesmo, né? É a obra de madeira e com certeza vai se a obra de feno, inconsistência, né? Só aparência, não tem consistência nenhuma. É uma obra seca, uma obra espalhada pelo vento, né? São ministérios relâmpago. São pessoas, irmãos, que não têm firmeza na igreja. São pessoas que louvam bonito. Você vê, louva é um louvor assim, uma voz angelical. Mas não tem firmeza. Qualquer lutinha sai da igreja, desanima. Não tem compromisso com a igreja que congrega. Não tem compromisso. Não dá satisfação para ninguém. Faz aquilo que dá na cabeça. Vai para onde quer. São pessoas que a obra é de feno. É de feno. Ministérios relâmpago. Hoje está no auge, amanhã está lá embaixo. É assim. São pessoas que não crescem, pessoas que não conseguem evoluir no Evangelho. Sempre a mesma coisa. Passa anos e anos, é a mesma coisa, a mesma luta. É um ciclo vicioso, o mesmo problema. É o mesmo problema. Porque não cresce. Não consegue crescer espiritualmente. Não consegue alavancar. Porque a sua obra é de feno. E tem também a obra de palha, né? Que é a última obra. A obra de palha também é a inconstância, falta de perseverança. Inconstância, falta de perseverança, levado por qualquer vento de doutrina e que apodrece na chuva. São pessoas que não têm raízes, pessoas desobedientes, pessoas rebeldes, pessoas que não têm um compromisso real com a igreja e muito menos com Cristo. Dizem que são cristãos, dizem que são crentes, que vão para o céu, mas não tem compromisso nenhum, né? Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está numa igreja, está em outra, aí sai de outra, vai para outra, vive pulando em igreja, folha seca, morto espiritualmente, né? É que nem um irmão dizendo assim, pastor, eu não vou congregar mais na sua igreja porque eu não concordo com as coisas que acontecem aí. Bom, é que a gente, pastor, não pode falar o que pensa, porque senão a gente mata a alma. Mas dá vontade de falar, irmão, então tá bom. Então eu vou rasgar a minha carteirinha, quebrar a minha credencial de pastor, vou entregar o ministério para outra pessoa, eu vou fechar e vou sair também porque eu não concordo com muita coisa aqui na igreja. Eu, como pastor, eu não concordo com um crente que não dizima para manter a igreja funcionando. Eu não concordo com igreja, com irmão que não oferta. Eu não concordo com o irmão que vem na igreja quando quer, quando dá na telha. Hoje eu estou a fim de ir. Eu não concordo com o irmão que fala palavrão. Eu não concordo com o irmão que compra e não paga. Eu não concordo com o irmão que não tem peso naquilo que fala, faz compromisso, mas não cumpre. Eu não concordo. Mas a igreja é cheia de pessoas assim. Então o caso é eu abandonar a igreja e sair fora também, porque eu não concordo? Não, a minha missão está ali. Eu sou pastor, eu tenho que estar ali.
Jesus ficou com os 12. A Bíblia diz que Jesus amou os 12. Jesus sabia que Judas ia trair, mas Jesus amou. Jesus sabia que Judas pegava as ofertas, mas Jesus amou. Jesus sabia que Pedro ia trair ele, que ia negar ele, mas Jesus amou. Jesus sabia que todos os 9 iam se desviar e iam se suicidar, mas ele amou. Ele amou. Nós temos que fazer a nossa parte, irmão. Não existe se eu não concordo. Uma vez um pastor deu um exemplo assim, olha que interessante. O irmão chegar, pastor, eu não concordo, tal, mesma situação. Aí o pastor fala assim, então assim, irmão, você vai pegar uma taça de água e você vai correr em volta da igreja. Mas não pode derramar uma gota, hein? Aí o irmão falou, tá bom, pastor. E o pastor disse, eu vou correndo atrás para ver. E ele sai. Ele corre, dá a volta na igreja, aí chega cansado. Pronto, pastor, consegui. Tô aí. Aí o pastor fala, você derramou alguma gota de água? Ele, não, pastor, aqui, ó, nenhuma gota. Aí o pastor pergunta, viu, quando você correu, você viu o irmão que estava conversando lá na porta, lá, os porteiros lá? Ele falou, não vi não, pastor. Você viu o tamanho da saia daquelas irmãs lá? Não, pastor, não vi não. Você viu as crianças lá, brincando, mexendo no celular no culto? Não, pastor, não vi não. Aí o pastor vira para ele e fala, sabe por que você não viu, meu? Porque você estava ocupado na obra de Deus. Então, como você estava ocupado, você não teve tempo de olhar o defeito dos outros, você não teve tempo de olhar o defeito dos irmãos. Quando você está ocupado na igreja, ocupado na obra de Deus, você não tem como ver o defeito dos outros. Porque você está ocupado, você não tem tempo de ver o defeito dos outros. E você não vai ver a igreja errada. Por que você não vai ver a igreja errada? Porque você está trabalhando. Você quer que a sua obra seja de ouro. Hoje, muitos pastores estão dando púlpito. Está dando púlpito para políticos. Pessoas que estão em adultério subindo em cima do púlpito e falando de política em cima do púlpito. Dando para políticos corruptos em cima do púlpito. Pastores que estão vendendo a sua igreja para políticos. A obra deles vai queimar, porque eles estão fazendo aquilo por desejo financeiro. Pregadores, quantos pregadores que eu conheço, que pregam em igrejas grandes, cobram uma fortuna, irmão. Cobra caro para pregar na sua igreja. Mas quando você vê ele na rua, ele faz que não te conhece. Não tem coragem de olhar nos teus olhos e te saudar com a paz do Senhor. Sabe que é isso? Obra de feno, obra de palha, obra de madeira vai queimar. Vai queimar. Não tem consistência, não tem amor. Pregam e vivam o evangelho a troco de dinheiro, a troco de material, a troco de aplausos, a troco de vanglória. Não fazem pelo nome de Cristo, não fazem pelo nome de Deus, não fazem pela graça do Espírito Santo, fazem porque eles acham que são melhor do que os outros, são arrogantes. Mas a obra vai se queimar. O apóstolo Paulo diz, ele fala, eu vou ler aqui para vocês, aqui para vocês não achar o mesmo capítulo que nós lemos aqui, que eu acho interessante, que eu vou ler aqui para vocês. Aí vocês vão falar, pastor, você está inventando, ó. Eu li capítulo 3:8 que fala um planta, né, e outro rega, mas aí no versículo 13 diz assim, ó, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Mateus 12:36 fala que nós vamos dar conta daquilo que nós falamos. Vamos dar conta, tem mais. Olha, a primeira carta de Paulo, de novo, a igreja de Coríntios 3:12-15 diz, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. Tudo aquilo que está em oculto vai ser descoberto naquele dia. Tudo aquilo que você está fazendo escondido vai ser mostrado na frente de todo mundo. Você vai passar vergonha naquele dia. Você vai se sentir humilhado. Porque Paulo vai falar aqui, ó, vai ler, que tal alma vai sofrer detrimento. Detrimento é perca. Mas todavia pelo fogo vai ser salvo. Mas vai sofrer detrimento, né? Então o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Ou seja, meu irmão, naquele dia tudo que você está fazendo aqui vai ser mostrado diante de todos, né? E se for queimado, você vai sofrer detrimento. Quando Paulo fala de coroas e pedras, não é que ele está falando que nós vamos receber uma coroa na cabeça, pedrinhas, e nós vamos sair no céu lá, olha, eu tenho mais pedrinha que você, a minha coroa é mais bonita. Não. Como existe uma hierarquia angelical, eu creio, imagino eu, não que a Bíblia diz, mas imagino eu, que também vai haver uma hierarquia lá no céu, né? Este galardão, este prêmio que o Senhor vai dar, vai ser uma hierarquia, né? São pessoas que vai ser galardoada, né? Vai ser colocada em postos mais elevados do que os outros. Os que se queimar, somente salvo. Amém? Esse é o pequeno estudo do Tribunal de Cristo. Espero que você goste. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero agradecer a todos que têm nos assistido, que têm compartilhado esses vídeos. O nosso endereço está aqui embaixo, Rua Serra Dourada, 768, no bairro Periúro. Então quero agradecer a todos que têm nos assistido este vídeo. Um abração do Grupo GEAD Vida Nova, Grupo de Estudo Assembleia de Deus Vida Nova. Shalom Adonai Lehor Tonir. Paz do Senhor a todos do Face. Amém? Fiquem com Deus.